Oi, 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 seja muito bem-vinda a mais um Encontros com a Su. Eu sou Suelen Cernadas, eu ajudo mulheres a chegar lá mesmo que nunca tenha chegado antes. E hoje eu vou falar, nunca tive um orgasmo com ele e o que fazer. Então, deixa eu já escrever aqui. Muito boa noite, nunca tive um orgasmo. Eu não gosto nem de falar mais essa palavra com ele. O que fazer? Então já vamos logo encaminhar essa live para quanto mais pessoas puderem assistir e vamos que vamos. Pronto. E aí? Então, vamos lá. Nunca cheguei lá, eu vou falar chegar lá, tá? Porque eu sempre fico mais tranquila aqui, por enquanto, falando sobre essa... Chegar lá significa exatamente tive um tararam aí, tá? Então vamos lá. Muitas questões, né, que eu vejo, que eu percebo de mulheres, né, de alunas, de clientes que falam a respeito da dificuldade de nunca ter chegado com o parceiro, tem a ver muito com uma questão que eu percebo, né, que aparece para mim com relação à questão emocional. Muito, assim, emocional, 99% das vezes tem questões emocionais. Raríssimas vezes vão ter outras questões fisiológicas como um todo, tá? Existe, já atendi já, mas a grande maioria realmente são questões emocionais. E nessas questões emocionais, muitas, aí eu te digo que quase 100% tem a ver com questões... Mentira, não são 100% não, tá? Mas assim, muitas têm a ver com questão de... ligada à autoestima, ligada a um baixo autoconhecimento, ligado à vergonha. E aí, isso vai meio que... vão abrindo várias vertentes, né? Como se fossem níveis e subníveis, e o quanto que isso acaba afetando, né? E quando eu vejo uma mulher que quer muito chegar lá com ele e não consegue, muitas das vezes ela nem sabe como ela tem uma facilidade ou não de chegar lá, né? Então, o quanto que isso acaba atrapalhando e muito, né, o seu movimento de chegar lá, né? Por quê? Porque se ela não se conhece, ela não sabe como ela gosta. E muitas das vezes, quando você tá num relacionamento e você não compartilha com o seu parceiro como você gosta, caramba, isso assim sabe, tiro em ponta de... Como é que é? Murro em ponta de faca? É isso. Quando você acaba fazendo isso, o quanto que isso atrapalha no seu autoconhecimento. Boa noite a todos. E isso, nossa, mas é muito, muito, muito ruim. Vamos lá, por que eu digo isso? Porque imagina você tá num relacionamento a dois e você quer fazer uma coisa diferente, né? Você de repente quer colocar uma fantasia sua aí pra fora. Você quer de repente experimentar uma posição diferente, porque sei lá, você tá entendendo mais a importância disso. Por exemplo, eu já atendi uma aluna, né, num encontro individual, que quem entra para minha mentoria, meu método Prazer a Dois, tem 4 encontros individuais comigo. E aí, num desses encontros, ela me falou que ela tinha muita vontade de fazer aquela história de bondade, né? De amarrar, de usar... não é peninha, não. Aquele negócio de bater. Esqueci o nome, gente. Eu sou péssima com essas coisas. Mas de fazer umas coisas mais ousadas, né? E ela, tipo assim, ela falava, não, mas como eu vou falar isso? O que ele vai achar que eu sou? E aí, foi muito interessante esse encontro que a gente fez, porque ela conseguiu ali desmistificar qual é o problema dela querer colocar uma fantasia que ela já teve em mente, que ela realmente carregava isso com ela durante muito tempo, e quando ela via alguma cena dessa, assim,
Nossa, ela ficava assim, muito excitada, mas ele nunca tinha percebido porque ela ficava quieta, né? Na verdade, nós mulheres, a gente tem essa vantagem de que não tem nada que cresce, não tem nada que aumenta de tamanho, assim, que seja tão visível a ponto do outro perceber. Então, isso nunca foi verbalizado. E aí a gente foi trabalhando do quanto que era importante para ela, quando de poder falar as coisas e tudo, e no caso esse específico aí, o quanto que isso realmente acabava afetando. E aí depois, né, a gente trabalhou ali, e aí ela acabou me mandando uma mensagem dizendo que ela conseguiu falar pra ele que ela tinha uma coisa diferente pra fazer. Só que aí o que ela fez? Ela, na verdade, resolveu fazer antes de conversar. Porque ela falou, eu vou ficar com muita vergonha de conversar e tudo, e eu vou fazer e vamos ver. E aí ela fez, né? Criou todo um ambiente lá. Não foi nada também muito 50 tons de cinza, não, mas ela falou que conseguiu amarrar e tudo. E assim, foi muito interessante, porque primeiro ela fez nele e depois ela pediu pra ele fazer nela. E ela adorou, e os dois, ele super gostou, ele super curtiu, né? Então, assim, o que ela no início tava super receosa de o que ele vai achar de mim e tudo, porque não é possível, porque aí tem várias crenças, né? E aí eu falo o quanto que essas crenças acabam limitando muito o seu relacionamento, acabam limitando muito o seu prazer e dificulta você de chegar lá, porque às vezes você simplesmente não se liberta, não se libera, não se solta para as fantasias aí que você tem vontade. E aí depois que ela fez isso, ela me mandou uma mensagem e tudo, falando que ela tinha conseguido e que assim, ele adorou, que foi super bacana e tudo. Então assim, olha a importância né, desse encontro. E aí desse encontro eu não tô dando mérito pra mim não, porque não é isso. É o quanto que quando a gente expande, né, quando a gente entende, e aí quando eu falo a gente é mulher, né, nós mulheres, a gente tem muitas dificuldades e muitos tabus. Eu digo isso pra vocês, porque quem assistiu aí a semana do orgasmo em todas as relações, sabe do que eu tô falando, porque eu tinha muita dificuldade de falar, de agir, de fazer coisas aí diferentes ligadas à sexualidade, porque eu achava que era errado, que era feio, que não podia, sabe? Tinha aí umas crenças que me atrapalhavam muito e, gente, mesmo eu sendo psicóloga, sexóloga, eu tinha isso ainda muito forte dentro de mim e fui trabalhando. Eu racionalmente sabia, mas no dia a dia ali, eu tentava e aí travava. E aí conseguia avançar mais um pouco e aí travar. Sabe, eu sempre ia avançando um pouco mais. E eu te digo que o que fez eu destravar, né, foi eu aumentar a minha autoestima. Foi eu olhar mais pra mim e perceber o quanto que aquilo ali estava me prejudicando e estava me afastando de eu poder chegar lá, estava me afastando do meu casamento, estava me afastando do que eu fazia com as outras pessoas, né? Então imagina, eu era uma ótima, eu ainda sou, né? Eu realmente me considero uma ótima profissional e tudo, e muitas das vezes o que eu falava para os outros, eu não conseguia viver isso. E aí quando eu consegui me libertar, quando eu entendi isso, eu te digo de corpo e alma, né? Foi quando, e claro também por conta da crise do meu casamento, foi quando eu realmente entendi a importância de mudar, a importância de fazer diferente. E aí eu consegui, né? Eu tive esse destrave aí. E cara, nossa, o meu casamento foi outro, a minha vida sexual foi outra. E eu não tenho problema nenhum de falar isso aqui pra você, porque eu sei que às vezes você hoje pode estar passando por alguma dificuldade, de repente você nunca chegou lá com ele por conta de tabus, por conta de vergonhas, por conta de crenças, por conta de baixa autoestima, por conta de falta de autoconhecimento, por conta de vergonha do que ele vai achar, do que ele vai pensar, por de repente vergonha do seu corpo. E tudo isso que eu tô falando aqui, eu já tive em algum momento da minha vida. Eu tô com 40 anos, então assim, eu iniciei minha vida sexual muito cedo, e o quanto que isso acabou me atrapalhando, e eu tô vou fazer 21 anos com o Fábio, né, agora dia 30 de março, então assim, mais da metade da minha vida eu estou com o Fábio,
Então, o quanto que no início da nossa vida sexual era muito ruim, era muito cheio de... Hoje é aquela história do mimimi, né? Eram muitos mimimis e o quanto que isso afastava e me afetava sexualmente, emocionalmente, afetivamente, porque eu não me soltava, eu travava, literalmente eu travava, dizendo não, eu pensava, né? A gente também não conversava muito sobre isso, porque eu falava muito superficial. E aí, quando realmente a crise chegou, foi onde eu precisei olhar para mim, né? Eu precisei olhar para o meu casamento e falar, caramba, se eu não fizer nada, vai acabar. É isso que eu quero? É isso que a gente quer? A nossa história está chegando realmente ao fim? E foi quando realmente eu percebi o que era bom. Não estou dizendo que não era bom, mas assim, era bom. Eu conseguia chegar lá quase todas as vezes, mas assim, hoje é algo que para mim não faz sentido eu não ter prazer. Não faz sentido eu fazer um sexo se não for bom para mim também, se não for prazeroso para mim também. E hoje a gente entende isso, que é mútuo. Tem que ser bom para os dois, tem que ser prazeroso para os dois. Tem que estar numa liga, numa liga. E o quanto que essa liga para o relacionamento é fundamental, principalmente para conseguir se chegar lá. Porque se não tem liga, como é que vai ter forma? Como é que vai acontecer? Fica uma coisa meio... sabe? Não vou nem dizer bonecão do posto, fica uma ameba. Então, é muito importante você ter clareza de onde você quer chegar. Você ter clareza do que você quer, né? Então, uma das razões de, por exemplo, eu abrir o meu método Prazer a Dois foi porque eu vivi exatamente na pele e eu falei, caramba, o quanto que eu posso estar ajudando mais mulheres e mais relacionamentos a não passarem pelo que eu passei ou até mesmo não extrapolarem, né? Eu diria como se fosse a separação, porque eu não me separei, eu quase me separei. Só que se de repente eu tive ali, né, um apoio emocional, eu tive terapia de casal, terapia individual, amigos, né, Deus, eu tive muitos recursos que me ajudaram ao meu casamento fazer dar certo. E aí eu venho para a rede social porque eu vejo o quanto que eu posso estar, de repente, numa live. Eu lembro de uma cliente minha, né? Eu fiz uma live uma vez com o Fábio, e aí na semana seguinte ela me mandou mensagem, falou, Suelen, eu assisti uma live sua. Ela não era minha cliente até então, né? Ela só me conhecia. E aí ela falou, poxa, eu assisti uma live sua que você fez com seu marido e eu percebi que eu tô precisando fazer terapia. Então, quando eu venho aqui e exponho, de repente, a minha vida íntima, a minha vida pessoal para você, não é para me gabar de nada, é para te mostrar que, às vezes, você tá num ponto cego aí do seu relacionamento ou até mesmo da sua própria vida individual e ter uma supervisão, um olhar de cima, um outro olhar que pode estar te ajudando, que pode estar ali iluminando alguma coisa que você está num ponto cego e não está vendo, é exatamente o que me faz estar aqui, é exatamente o que me faz ter esse método Prazer a Dois, que eu desenvolvi ali justamente para ajudar mulheres que nunca tinham conseguido, ou nunca conseguiram, ou raramente conseguem chegar lá, a passar a ter. Por quê? Porque lá tem aulas gravadas e tem encontros comigo, né? E eu abri as inscrições ontem, e justamente para quê? Para poder te facilitar. Imagina, caramba, como eu queria 9 anos atrás que eu tivesse esse recurso também de ter, né, pessoas de rede social, de outros especialistas também me ajudando, me dando esse suporte que foi muito desafiador ali naquele tempo. Como foi, né? Assim, como eu sinto falta. E hoje, realmente, graças a Deus, tem muita gente que ajuda. É claro que tem muita gente também que, né, faz muita besteira, e tem muita gente também que quer ver a infelicidade do outro.
alguém repostou um vídeo meu aí e veio um monte de enxurrada de mensagem desrespeitosa, mas assim, eu ia responder, aí depois eu falei, Suelen, por que você vai ficar perdendo seu tempo com isso? Isso vai existir sempre. Então, assim, foca na ajuda que você tem, não nessas pessoas que têm essa necessidade de ficar falando mal dos outros. E aí eu foquei, né, nisso. E hoje, terça-feira, eu tô aqui, eu abri ontem as inscrições para o Método Brasileira 2. E se você não sabe, né, do que eu tô falando, depois me manda um direct, ou até mesmo se você não sabe, escreve aqui, que eu posso falar um pouco mais, mas ainda assim, se você não assistiu os 3 episódios da série, né, da semana, que lá eu mostro o que me fez chegar até aqui, os erros que de repente você pode estar cometendo, que te afasta você não chegar lá, o que você precisa fazer para você conseguir chegar lá, né? E o que é esse método Brasileira 2, onde eu te ajudo ali num passo a passo, bonitinho, te mostrando, né, nas aulas gravadas, tudo organizadinho. E o quanto que, além das aulas gravadas, a gente tem aulas ao vivo, né? Então, encontros para a gente falar sobre pompoarismo. Não sei se você sabe a importância de um pompoarismo, de exercitar a musculatura íntima, né, a musculatura pélvica, o quanto que isso te ajuda num todo na sua vida, sabe? Ajuda lá a prevenir uma incontinência urinária, porque quando a gente fica mais velha, a gente afrouxa lá embaixo. Então, a gente ter essa musculatura rígida, principalmente quem teve muitas gestações, né, e que o bebê fica lá, tem essa pressão. Então, precisa exercitar. Assim como a gente exercita o músculo, né, e que muitas pessoas falam que eu tô muito forte e tudo. Por quê? Porque hoje eu tô malhando todos os dias. Hoje eu faço questão de trabalhar o meu corpo, porque todos os médicos que eu tinha ido falaram, não, a única coisa que ajuda é fazer musculação. Eu ouvi, sei lá, de uns 3 médicos, principalmente depois dos 40, eu devia estar ali com 38, eu falei, cara, então eu vou começar logo. E aí eu comecei antes dos 38, se não me engano, para justamente já chegar nos 40 bem. E o que aconteceu? Cheguei nos meus 40 muito bem, sabe? E aí o meu corpo respondeu muito bem. Então, quando eu falo a respeito da musculatura íntima, é você fortalecer para aumentar a sua lubrificação, para equilibrar. Se você, de repente, tem uma lubrificação em excesso, ele ajuda a regular. E se você tem uma lubrificação escassa, ele ajuda a aumentar. Para quem está na menopausa, é maravilhoso, porque ajuda muito, libera hormônios que a gente precisa para o nosso corpo, fortalece o quanto que a gente, às vezes, não se dá conta da importância. Tem lá umas posições que eu já cheguei a falar aqui, né, as melhores posições e as piores posições do Kama Sutra e tudo, né, e a gente também tem uma aula sobre isso, de quais as posições que podem te ajudar e te facilitar mais a chegar lá. Como é que você pode inovar mais na cama, né? Podendo entender mais sobre isso, podendo, de repente, explorar mais, né? Usar mais como essa aluna minha falou da fantasia, né? Que o dela era uma coisa de amarrar e tudo, mas o quanto que você pode estar fazendo diferente aí. Além dos 4 encontros comigo, né? Além aí realmente eu diria que são 4 sessões individuais, 4 mentorias individuais, e que é algo que esse para mim é o grande diferencial do meu método, porque não é simplesmente um curso, né, online que você só assiste as aulas gravadas quando você quer, e não, tem um acompanhamento bonitinho. E aí são 4 encontros justamente por conta dos 4 módulos, pra gente poder colocar em prática tudo e você passar a chegar lá, o que de repente você hoje nunca conseguiu chegar com seu parceiro, ou que você de repente tem uma dificuldade muito grande de chegar lá com ele. Às vezes você quer passar a ter, chegar lá através do nheco-nheco, né? E aí o quanto que isso, às vezes por uma falta de informação, eu diria emocional, né, muito mais sua própria, e é exatamente isso que pode estar atrapalhando, que pode estar te dificultando de chegar lá. Então, se você tem esse interesse, se você quer saber mais sobre isso, porque as inscrições elas ainda estão abertas, foram abertas ontem, e eu devo estar fechando ela a princípio na quinta-feira. Então, assim, me manda uma mensagem,
me manda um direct, ou depois que essa live ficar salva, pode escrever nos comentários, ou até mesmo aqui que você está ao vivo, eu não falo o nome de ninguém. Me manda uma mensagem: Suelen, eu tenho interesse, fala mais sobre isso. O que é isso? Caramba, eu cheguei agora aqui de paraquedas, não tô sabendo nada, mas tenho dificuldade de chegar lá. Poxa, eu nunca consegui ter um orgasmo. Será que você é essa pessoa que tem uma dificuldade muito grande de chegar lá? Ou que de repente nunca chegou e não sabe nem por onde começar? De repente você está no lugar certo, na hora certa, nada é por acaso. Então, se você não quiser falar aqui ao vivo, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas me manda uma mensagem depois. Não abra mão do seu prazer, da sua vida, do quanto que você pode passar a ter ganhos. Imagina, gente, é tão bom, vou te falar, porque quando você entende que isso é importante na sua vida, quando você entende que sim, chegar lá em todas as relações é por você, o outro ganha também, mas não tem ninguém melhor do que você ser a maior beneficiadora e a maior ganhadora disso. Então não deixe para amanhã o que de repente você pode estar podendo resolver isso hoje. Lembra lá, como eu falei, eu no momento da minha crise lá, eu demorei muito tempo para eu conseguir entender tudo. Eu ainda era muito imatura, emocionalmente falando, e isso me prejudicou muito. Hoje, né, com tudo que eu vivi, mas eu precisava passar por aquilo tudo, e pelo tempo que eu demorei, eu precisava de tudo isso, e tá tudo bem. Hoje eu consigo entender, hoje eu consigo perceber aí a importância de tudo que eu vivi. Mas eu te digo, foram muitos ganhos, sabe? Foram muitas coisas boas. E hoje, não abrir mão do meu prazer, não fazer por fazer, fazer porque, por exemplo, é óbvio que não são todas as vezes que eu vou começar com uma mega vontade, mas eu sei que eu vou me trabalhar, eu sei que eu vou mudar o meu mindset para eu passar a ter prazer e vou me estimular da forma correta para eu ter a facilidade de conseguir chegar lá. É óbvio, eu sou ser humano também, eu não sou aqui, tô com desejo todo dia, toda noite, vambora, vem cá, meu amor. Não. Tem dias que eu vou dizer sim, tem dias que eu vou dizer não. Tem dias que eu quero muito, tem dias que eu quero pouco, tem dias que eu não quero. E desses dias que eu não quero, eu mesma, né, faço uma autoavaliação ali rapidamente e vejo, poxa, mas eu não quero, mas, cara, eu acho que dá pra brincar e tudo. Eu consigo me trabalhar aqui, fazer uns exercícios, né, de estimular lá embaixo, porque aumenta a irrigação sanguínea da região e, logicamente, tem uma menina, uma seguidora aqui que sempre fala de piscar, que já começa a piscar aqui e é isso. E aí vem. Mas tem dias que eu não quero nem exercitar. E tem dias que não tô afim, eu vou me respeitar. Eu não vou fazer por fazer, entendeu? Mas tem dias que eu posso fazer, mesmo não estando com uma vontade lá muito alta, mas que eu sei que eu vou me estimular e eu vou chegar lá. Eu vou te falar, eu realmente hoje não abro mão disso. É algo que pra mim é muito claro, é muito certo, sabe? É muito tranquilo na nossa relação ter esse encontro, né? A dois. E o quanto que isso realmente acaba me ajudando, acaba me facilitando, porque e claro, assim, une mais o casal, né? Porque assim, hoje ele sabe o que eu gosto, o que eu não gosto, aonde é mais fácil, aonde é mais difícil, mais desafiador, não gosto de falar nunca a palavra difícil, aonde eu consigo me estimular de uma forma mais, mais forte, ou de repente mais rápida, ou de repente mais intensa, sabe? E isso tudo é algo que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, que a gente vai adquirindo ao longo do autoconhecimento, entendeu? Então, o quanto que você ter essa percepção, como eu passei a ter, ajudou e muito você conseguir chegar lá, e o quanto que isso também fez você perceber isso. Ai, eu esqueci de pegar a minha água.
E aí eu tive que vir aqui. Mas vamos lá. Então, quando você perceber que você vale mais do que qualquer coisa, que independente de filho, marido, você veio antes, né? Se a gente for colocar aí numa questão hierárquica, você veio antes do seu marido, você veio antes dos seus filhos. E por que você muitas das vezes se coloca em último lugar? Será? Eu, particularmente, já me coloquei em último lugar muitas e muitas vezes, entendeu? E o quanto que isso me atrapalhou, sexualmente falando, emocionalmente falando. Eu te digo, na verdade, em todas as áreas da minha vida, né? Profissionalmente. Então, quando eu me pego não me priorizando, eu falo, opa, o que que tá acontecendo? Entendeu? Porque às vezes a gente vai, sei lá, faz parte, vamos supor, um filho doente. Ah, não, peraí que eu tô em primeiro lugar e pronto. Não é assim. É claro que não. Mas num dia a dia, será que você é dessas que... Não, eu não vou abrir mão disso, isso aqui não dá. Ou tem coisas que de repente você vai reconhecer e vai falar, não, isso aqui eu tô abrindo, mas eu não preciso mais... eu não preciso mais abrir mão disso. Então você começa a refletir, você começa a perceber e isso vai se tornando uma rotina. É claro que em determinadas situações eu não posso simplesmente ligar o botãozinho, né, do F e falar, é assim mesmo, acabou, eu em primeiro lugar. Não. E isso vai acontecer tanto na minha relação com os meus filhos, como na minha relação com o meu marido. É óbvio. Mas eu hoje percebo me colocando muito mais em primeiro lugar, me priorizando, né? Eu acho que não é só uma coisa de se colocar em primeiro lugar, é se priorizar. É ver assim, cara, o quanto que vale, de repente, eu abrir mão de A, B ou C, né? Então, quando você tem esse entendimento, isso acaba ajudando bastante. Então, se você não sabe nada a respeito desse método Prazer a dois, né? Que é onde eu mostro, né? Eu te digo exatamente como você consegue chegar lá em todas as relações, mesmo que você nunca tenha tido antes. Me manda uma mensagem, né? Escreve aqui, porque eu consigo... A gente pode até marcar um encontro rapidinho para eu poder te explicar, por vídeo mesmo, né? Para eu poder te explicar bonitinho como é que é e tudo, para você poder entender. Será que de repente hoje você está precisando de um acompanhamento um pouco mais perto, um pouco mais próximo, para você poder entender mais das suas questões emocionais, para você poder entender mais sobre as suas questões afetivas, do que hoje pode estar te impedindo de chegar lá, por exemplo, com o seu parceiro? Porque é isso, eu fiz uma série de 20 lives que eu sei que ficou zoada aqui, porque, sei lá, eu acho que das 10 lives, eu acho que umas 6 ou 7, ou mais até, eu já nem lembro mais, eu não consegui fazer nesse Instagram aqui, eu fiz no meu outro Instagram porque caía, porque tava uma benção. E eu mostrei tanto conteúdo rico, eu mostrei tanta informação, né? O quanto que realmente você assistir todas essas lives fez com que, eu tenho certeza que quem assistiu tudo e colocou em prática, chegou, conseguiu. Porque ali eu já dava muita dica. Como, por exemplo, o que você precisa para você chegar lá com ele? Primeiro, você precisa conversar e dizer o que você gosta e o que você não gosta. Isso é muito importante, porque muitas mulheres falam, eu consigo sozinha, mas eu não consigo com ele. Porque, de repente, você não fala pra ele como você gosta. Porque, vamos lá, me explica uma coisa. Se você consegue chegar lá sozinha, você não tem nenhum problema. Porque uma mulher anorgásmica é uma mulher que não tem orgasmo em hipótese alguma. Não é uma anorgasmia, não, mas é desse jeito, eu consigo, mas desse jeito não. Então, isso não é exatamente uma zero, né, sem orgasmo. Aí você vai ver se é uma situacional, se é alguma questão
qual a questão do não ter, da dificuldade de ter. Então, o que você precisa entender é o seu corpo entende o que é esse ponto máximo, esse pico máximo de prazer na sua resposta sexual. Então, às vezes, o que está precisando é ajustar o estímulo, ajustar o tempo, investir, de repente, mais em preliminares, poder dizer, esclarecer o que você mais gosta, o que você menos gosta. Você poder ter isso com clareza, com leveza. Então, o quanto que... quando você não diz, quando você não sabe, ele não é obrigado a saber. E eu vou te falar uma coisa. Mesmo que o seu cônjuge tenha uma experiência muito maior do que você, ainda assim, cada um é de um jeito. E cada mulher é de um jeito. E eu te digo que ainda assim, cada situação é de um jeito. Então, não se compare com A ou B ou C. Porque às vezes a fulaninha diz que ela teve ela conseguiu chegar lá de uma tal maneira e aí você tenta e não consegue. Mas depende de tantas outras variáveis que se comparar é a pior coisa que tem. A grama do vizinho, né? A gente sempre tem essa questão da grama do vizinho, sempre é a mais verde. Então, o que você precisa fazer para sua grama ficar mais verde? Será que de repente colocar mais mudinhas ali? Será que de repente é regar mais? Será que de repente é podar? Será que de repente... Qual é o ajuste que você precisa fazer para você poder ter uma grama mais verde? Como de repente a do vizinho. Entendeu? Não adianta você querer comparar e fazer o que ele fez se de repente a sua terra é diferente. O que aconteceu lá com ele não necessariamente acontece aqui com você. Então não se compare. É a pior coisa que você pode estar fazendo por você. E hoje em dia, né, a gente vê aí as redes sociais e a internet que vem com enxurrada disso. E muitas das vezes você acha que você é o cocô do cavalo do bandido, né? Porque, caramba, tal pessoa consegue fazer... Como é que foi essas pessoas que transa mais de 10 vezes por dia, o outro que ficou 70 horas, eu não lembro, né? Tem pessoas artistas aí que ficam falando isso. Aí você fica, caraca, eu não consigo ficar 10 minutos. Ferrou, então eu sou um extraterrestre. Não, você não é. Na verdade, você nada mais é do que um ser humano normal, né? E as vias de regra são essas, né? Você ter aí normalmente uma média de 12 minutos, né, de penetração, é uma média do brasileiro, e da penetração, não de tudo. E normalmente a gente bota aí, eu te digo que pelo menos uns 20 minutos de preliminar, não dá pra gente ter um nível de excitação a ponto da gente conseguir chegar lá com menos de 20 minutos, porque a gente precisa mostrar pro corpo de que a gente está gostando, de que a gente está aquecendo, de que a gente está aí querendo... O corpo precisa reagir aos estímulos que a gente está dando. Então, aí vamos combinar aí, sei lá, meia hora, 40 minutos. Eu acho que é mais que suficiente. Eu te digo que com antes, durante e depois, uns 40, 45 minutos, eu acho ótimo. Eu acho um bom tempo. E vamos combinar, das 24 horas que a gente tem, 40 minutos do nosso dia, a gente dedicar a isso, é algo que a gente ganha tanto, né? A gente vai ter tantos benefícios antes, durante e depois, que eu vou te falar que vale a pena a gente investir. E quanto mais a gente fica nessa história de cansada, né? Porque eu vejo muitas mulheres que falam que o homem, tipo, fica, né, quer muito mais do que ela. E ela fala, eu tô cansada, eu não tenho essa vontade toda. Mas será que de repente não tá faltando um estímulo? Será que não tá faltando aí realmente uma preliminar, né? Investir mais no que vem antes do nheco-nheco lá? Será? De repente é isso que tá faltando hoje, que você vê. É algo simples que vai fazer, que pode super te ajudar a você chegar lá. Mas que de repente você fica com vergonha de fazer alguma coisa diferente, de mudar alguma coisa, de repente pensar até numa posição
uma outra aluna minha, no carnaval, estava super animada e tudo, e resolveu fazer um monte de novidade e ele não acatou. E ela ficou super frustrada, porque na verdade ela não disse exatamente o que ela queria. E eu falei, ué, mas você ficava lá, né, dizendo, vai ter, pô, cadê? Não tá animado e tudo. Eu falei, por que você não foi lá e mostrou pra ele? Verdade, não sei o que, acabou não... E aí depois ela, pós-carnaval, ela acabou botando, né, que era uma fantasia, na verdade. E aí, tipo, ainda tinha um pouco de clima, né, e foi ótimo. Mas ela ficou, não, mas ele tá devagar, acho que ele tava doente, sei lá, uma coisa assim. Entendeu? Então, o quanto que às vezes você fica com... muito tentando achar o que o outro tá pensando, só que às vezes o que o outro tá pensando tá longe de ser exatamente o que você tá aí na sua caraminhola. Porque vamos combinar, a gente tem uma mente muito fértil, e dessa mente fértil, a grande maioria é pro lado ruim, né? Por que a gente olha mais pro lado negro da força ao invés de olhar para as coisas boas, pro que tem de bom? Por que a gente olha só pro que falta? Eu lembro de uma cliente minha, muitos anos atrás, ela me mostrou um livro, Pedaço que Falta, se não me engano. Cara, quando eu li esse livro, um livro infantil, tá? Eu acho que é isso, Um Pedaço que Falta. É uma bolinha branca e tem tipo um pedacinho, assim, como se fosse aquele come-come da nossa época, é ótimo, né? Olha eu botando aí você na minha idade. O come-come da minha época, aquele Pac-Man. E é isso, a gente acaba olhando para o que falta, a gente não olha para o que a gente tem. Então, hoje eu te digo que se você nunca chegou lá com ele, o que fazer? Comece a olhar para o que você tem de bom. Comece a olhar se você consegue chegar de outras formas. E como é esse estímulo? O que você faz para conseguir chegar lá a partir dessa forma, desse estímulo? Isso faz muita diferença. Isso ajuda muito você a ter mais autoconhecimento, a se conhecer mais e poder se descobrir mais e poder até tomar mais decisões, né? Ser mais decidida de falar, não, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Passei 1 mês sem ter relação, aí não consegui gozar, fiz de tudo, não conseguia. Na verdade, assim, o que te fez ficar 1 mês sem ter? Não sei se você tá num relacionamento ou não, mas de qualquer forma, se você tá num relacionamento e você ficou 1 mês sem, deve estar alguma coisa aí que, se não teve nenhuma questão de doença, tem alguma coisa aí que precisa ficar de alerta. Entendeu? O que tá acontecendo aí na sua relação que você acabou precisando ficar 1 mês. E aí, de repente, você fica 1 mês, dependendo do que foi, quando você vai, você não tá, de repente, tão inteira ali. Você pode ter ficado preocupada com alguma coisa, caramba, mas a gente já tá tão desconectado, o que tá acontecendo, que não sei o que, será que tá bom pra ele? Será que ele tá gostando disso? Será que não sei o que? E aí vem um monte de pensamento aí, e aí você não conseguiu simplesmente relaxar. Né? Eu gosto muito desse termo, relaxa e goza, porque eu realmente acredito que muitas mulheres não conseguem por falta de relaxamento, literalmente, porque fica tão tensa, tão rígida, e lá embaixo também pode ficar muito, que aí não consegue, aí às vezes tem dor, aí às vezes tem rigidez, tem tensão, não consegue. Descobri hoje que estou na menopausa, como lidar com isso com relação à libido? Então, uma das coisas que eu falei, né, que eu acabei falando um pouquinho no meio, por exemplo, a importância dos exercícios da musculatura pélvica, que eu até dou uma aula, né, ao vivo, ensinando como você pode fazer para você exercitar sozinha, e o quanto que tem de benefício para você poder regular aí a sua menstruação, porque começa agora a variar, né? Tem picos de hormônio,
a sua lubrificação começa a ficar aí mais, né, diminui, você fica mais ressecada. Então, quando você exercita a musculatura, ajuda bastante. Mas eu te digo que emocionalmente falando, que os exercícios é algo que você vai fazer, né? Assim como a gente faz a musculação. Mas eu te digo que a melhor coisa que você pode fazer para a menopausa é cuidar do seu emocional. Então, nesse momento, você se conhecer mais, você se descobrir essa nova etapa e como lidar com ela a partir de agora, quais vão ser os ganhos, quais vão ser as perdas, o que eu preciso trabalhar mais, sabe? E uma coisa você vai precisar investir ainda mais nas preliminares. Você vai precisar se estimular ainda mais do que você já se estimulava. Porque às vezes você vai conseguir demorar um pouquinho mais para você se excitar. O que antes de repente era uma coisa mais fácil, você hoje pode ter um pouco mais de dificuldade. Mas isso não quer dizer que você não vai mais passar a ter, que a sua libido agora ferrou. Não, isso, se você colocar isso na sua cabeça, aí sim vai se tornar uma profecia autorrealizável. Aí você vai tornar essa crença uma verdade. Mas não, você pode cuidar e estimular ainda mais a sua mente para ela poder trabalhar, e a sua mente trabalhar, o seu corpo vai começar a responder isso. Então cuide sim do seu emocional, invista sim mais em preliminares, faça esses exercícios da musculatura pélvica. E se você quiser ter um acompanhamento mais de perto comigo, me manda uma mensagem no direct que eu te mostro como, eu te ensino o que você precisa fazer, como você vai conseguir ter esse meu acompanhamento aí de mais pertinho, tá bom? Tenho curiosidade para chegar ao orgasmo sozinha. Então, você na verdade chega com ele ou você nunca chegou em hipótese alguma? Porque na maioria das vezes, quando a gente consegue chegar lá sozinha, acaba sendo mais fácil. Por quê? Porque a gente pode ter uma forma, né, um toque diferente que a gente acaba gostando mais, ou às vezes o uso de um vibrador que pode também dar uma acelerada aí. Então, o quanto que isso pode ajudar. A live vai ficar salva, ela sempre fica salva. Se ela não fica salva por alguma razão, é do Instagram, não é meu, mas eu sempre salvo todas as lives, tá? Então, me diz se você tem essa curiosidade, mas se você consegue chegar de outra forma. Porque se você consegue, por exemplo, chegar com ele, só não chegou daquela vez que você mesma estava dizendo que você ficou um mês sem ter relação, que tal? Eu até falo isso, eu não lembro se é no episódio 2 ou no episódio 3. É porque já saiu do ar, mas de qualquer forma, criar um ambiente para você. Sabe aquele momento em que você sabe que ninguém vai chegar, que ninguém vai te atrapalhar? E se curta, sabe? Se toque. E aí quando eu falo se toque, eu não tô falando só lá de baixo, não. Se toque num todo. Sabe? Se permita poder descobrir aonde que outras regiões do seu corpo você pode ter prazer. Eu comecei a fazer o meu esboço, que se fala? Acho que né? Dos tipos de massagens que eu vou gravar essa aula, né? Como bônus do meu método Prazer A2. Então tem várias massagens, vários tipos de massagens, e a que eu sempre falo aqui, essa eu acho ótima, você usar a pontinha dos seus dedos. Existem outras, mas essas realmente vai ficar só lá mesmo, aí eu não vou conseguir divulgar aqui. Que é você, fazer esse tipo de toque aqui, não é usar a unha, não é fazer isso aqui não, é usar a almofadinha nos seus dedos. E aí você pode fazer isso em todo o seu corpo. De repente parar em um pouco mais de alguma região que você de repente percebe que o seu corpo deu alguns tremeliques aí. Pode ser uma ótima forma de você se descobrir e você conseguir chegar lá sozinha, entendeu? E sempre com o uso de algum lubrificante, né? Ou que seja um lubrificante à base de água, à base de óleo,
à base de óleo, um lubrificante à base de água, à base de silicone ou algum óleo de coco, óleo de semente de uva, qualquer desse tipo de óleo pode ajudar, porque desliza melhor, ajuda e facilita também no toque. Então, se você quer saber mais sobre o que é esse método Prazer A2, como conseguir esses 4 encontros online comigo, individuais, só eu e você, além das aulas lá, né, de pompoarismo, de Kama Sutra, as aulas da massagem e as aulas gravadas que já estão lá dentro da plataforma, me manda uma mensagem que eu te mostro, eu te ensino, eu te digo como você consegue ter esse meu acompanhamento aí de pertinho, tá bom? Então, um beijo grande, quinta-feira teremos live de novo, tá? E a gente se vê lá. E qualquer coisa pode mandar mensagem pra mim aqui no direct, pra você entender um pouco mais se você tem dificuldade de chegar lá, ou se você não sabe como chegar lá, ou você raramente tem orgasmos, então vem aqui porque eu sei como eu posso te ajudar, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus, uma boa noite. Tchau, tchau.